uma palavra no meu coração esses dias, e quando estava segunda-feira no nosso estudo com as mulheres, foi confirmando isso, nós estudando ali sobre Raabe, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração não é sobre Raabe, mas Raabe apareceu um pouquinho na frente dessa história. Se os irmãos puderem abrir comigo lá em Josué, capítulo 1. Vamos ler aqui primeiramente a palavra, que ela é a base de tudo para nós. É ela que nos direciona, é através dela que nós seremos edificados nessa noite. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim, eu estou lendo na versão viva. Depois da morte de Moisés, o homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder do povo de Israel. Prepare-se para guiar todo este povo na travessia do Rio Jordão, para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. O que prometi a Moisés, repito a você, todo lugar onde vocês pisarem, eu darei aos descendentes de Israel. Seu território se estenderá desde o deserto, ao sul até as montanhas do Líbano, ao norte, desde o mar Mediterrâneo, a oeste, até o rio Eufrates, a leste, incluindo ainda toda a terra dos heteus. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não abandonarei nem deixarei de ajudar você. 6. Seja forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte e valente, e que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo, e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Amém? Você pode fechar os teus olhos neste momento? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós exaltamos o teu nome, ó Pai, a tua palavra foi lida nessa noite, ó Deus. Nós estamos aqui, Senhor, e clamamos a Ti, que os nossos ouvidos estejam atentos, que a nossa mente, ó Pai, seja levada cativa à tua palavra nessa noite. Que os nossos corações estejam abertos, ó Pai, para receber aquilo que o Senhor quer semear em nossos corações. Pai, nós clamamos a Ti, cada pessoa, Pai, que está aqui nessa noite, que o Senhor venha, ó Pai amado, já preparando o coração, preparando a mente, preparando os ouvidos, ó Deus. Tudo aquilo, ó Pai, que foi impedimento para que a Tua palavra não venha fazer a Tua vontade, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, ó Pai amado, tirando toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que o diabo possa lançar, ó Pai amado, para impedir a palavra de adentrar este coração. Que o Senhor venha abrindo os nossos ouvidos, ó Deus, abrindo os nossos olhos. Que nessa noite, ó Pai, nós estejamos totalmente entregues ao Senhor e receptivos àquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas. Nós clamamos a Ti, ó Pai, todo espírito contrário, ó Pai, não é bem-vindo neste lugar, e na autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Somente a Tua voz tem lugar nessa noite, neste lugar, somente aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas, tem vez em nossas vidas nessa noite. Nós clamamos a Ti, ó Pai, e sabemos que somente o Teu Espírito,
Eu, como ser humano, ó Deus, não posso fazer nada, eu não posso convencer ninguém. Não importa o que eu fale e a forma como eu faça, mas o Teu Espírito Santo pode convencer, o Teu Espírito Santo pode ministrar, o Teu Espírito Santo pode transformar, e nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, faça como Tu queres nessa noite, que o Senhor se sinta à vontade para agir em nosso meio, para fluir sobre cada vida, para fluir sobre cada coração, para o Pai amado quebrar cadeias nessa noite, para abrir, Pai amado, os corações, quebrantar corações de pedra, para abrir, Pai amado, a mente fechada, para que tudo aquilo, ó Pai, que não provém do Senhor, que o Senhor tenha liberdade para fazer neste lugar. Nós clamamos a Ti, ó Pai, e cremos naquilo que o Senhor pode fazer, porque tudo é para o Senhor e tudo vem de Ti, e nós Te louvamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu falei, segunda-feira nós estávamos estudando sobre Raabe, e nós falando sobre Raabe, nós mencionamos Josué. Não tem como não mencionar Josué, porque fez parte ali da história. E já tem algum tempo que o Senhor ministrou ao meu coração a respeito de um tema, de algo que é inerente ao ser humano. Todos nós temos isso. E todos nós passamos por um momento como esse. Para falar sobre ânimo, sobre bom ânimo. Talvez aqui na minha versão não falou, na verdade, sobre bom ânimo, mas falou, seja forte e corajoso no texto. Talvez na sua versão também fala, seja forte e corajoso, mas algumas versões falam, ser forte tem bom ânimo. E eu gostaria de falar nessa noite sobre como nós podemos vencer o desânimo. Todos nós passamos por um momento de desânimo. Não vou dizer que eu vou falar que através dessa palavra que nós agora não vamos ter mais desânimo em nossas vidas. Nós vamos passar por momentos de desânimo. Em tudo em nossas vidas a gente passa. Para ir na academia, para estudar, para fazer coisa em casa, para vir para a igreja. Mas eu queria trazer agora como a palavra do Senhor, ela serve para todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero trazer principalmente para a nossa vida com Deus, porque a nossa vida com Deus é a base para tudo isso. Quando nós temos a vida com Deus e nós não nos desanimamos no meio do caminho, não paramos através desse desânimo, nós podemos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu não sei como você tem lidado com o desânimo. Todos nós passamos, como eu falei. Mas o desânimo não é um lugar onde nós precisamos permanecer, onde nós devemos permanecer. Ele é um momento, mas nós precisamos aprender a lidar com ele. E como nós vimos aqui, Josué, antes da gente adentrar aqui mesmo na mensagem, para a gente entender, Josué aqui estava na situação em que Moisés lá atrás já tinha morrido e agora o novo líder foi levantado, Josué. E Deus vem e fala com Josué, Josué, agora é contigo. Moisés, meu servo, morreu. Moisés não está mais aqui. Moisés, aquele que escreveu ali as leis, que estava direcionando o povo, não está mais aqui. Agora eu quero que você se levante, eu preciso que você se levante, tome a sua posição, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E você tem promessa, o povo tem promessa, e eu preciso que você conduza esse povo. Mas não vai ser fácil, aqui eu parafraseando, não vai ser fácil. Por isso Deus disse, seja forte e seja corajoso. Nada de desânimo, Josué. Agora você imagina, tem batalhas pela frente, uma terra para ser conquistada. Nós vemos aqui depois na frente, né, que tem aqui a situação de Raabe, aqui ali no muro, toda aquela situação ali, e depois tinha situações para enfrentar pela frente. Mas Deus disse para Moisés, para Josué, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, nada de desânimo. A palavra ânimo, ela vem do latim ânimos, que significa alma, os pensamentos. Então, ânimo não tem a ver com uma característica física do meu temperamento, por exemplo. Eu não sou uma pessoa, se eu for colocar assim, né, sou uma pessoa animada. Eu não seria, porque não faz parte do meu temperamento, eu não sou assim. Característica minha é uma pessoa mais tranquila, mais serena. É meu temperamento. Agora, o ânimo tem a ver aqui, ó, com os nossos pensamentos e com o nosso coração. Ânimo tem a ver, como nós vimos, tem a ver com a alma, é o que você, aqui dentro de você. Porque muitas vezes nós podemos dançar, nós podemos rir, mas aqui dentro está desanimado. E aqui o ânimo que eu quero falar nessa noite é um ânimo que vem do coração, é um ânimo que vem de Deus. É um ânimo que Deus disse para Josué, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. E nós vemos aqui o que Deus foi direcionando Josué a fazer. E como nós
hoje, aqui, em Vitória da Conquista, Igreja Metodista Wesleyana, você que está aí no seu lugar, como nós podemos vencer o desafio do desânimo. Eu não sei se você, por exemplo, hoje está desanimado aí onde você está. Eu não sei se você talvez está aqui, veio ao culto, porque talvez alguém chamou, porque foi uma situação assim, hoje eu vou na igreja. Tem tempo que eu não vou na igreja, hoje eu vou na igreja. Mas talvez no seu coração, aquele desânimo, aquela não vontade de estar ali, né? Eu não posso sondar, não posso dizer quem é, porque só o Senhor pode sondar o seu coração. Mas nós precisamos vencer esse desânimo, porque quando Deus falou para Josué, Ele não disse, Josué, se for possível, se possível, por favor, se anime. Ele não disse isso, foi no imperativo, tem uma exclamação aqui, seja forte, para você ser, e para você ser corajoso, para você ter bom ânimo. Foi uma ordem, Josué, seja forte, tem de bom ânimo. E a ordem para o Senhor nessa noite também é para a gente ter bom ânimo. E para a gente falar de bom ânimo, a primeira coisa que eu vejo nesse texto sobre Josué é que nós precisamos conhecer as promessas de Deus para as nossas vidas. Nós vemos aqui no início que quando Deus foi falando para Josué, Ele já foi chegando falando promessa. Agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder. No versículo 3, o que prometi a Moisés, eu repito a você. Então a promessa agora está com você, você tem promessa. Então nós precisamos aprender com essa história, que nós precisamos ouvir a voz de Deus e conhecer as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem promessa para cada um de vocês que estão aqui. Não existe falar assim, Deus tem promessa para um e para você Deus não tem promessa nenhuma não, porque Deus não gosta muito de você não. Todos nós temos promessas, inclusive a palavra está cheia de promessas para todos nós. Temos promessas de Deus, mas para a gente entender as promessas, conhecer as promessas, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Você já conseguiu ouvir a voz de Deus? Não a voz talvez audível como você está me ouvindo aqui agora, mas ouvir o Espírito Santo falar algo ao teu coração, ouvir o Espírito Santo falar algo assim com você, que você sabe que foi Deus que falou. Se você não ouviu, saiba que Deus, Ele pode falar com você. Se você abrir o seu coração, se você abrir a sua mente, Ele pode ministrar sobre a sua vida. E além disso, se você quiser ouvir a voz de Deus, se você abrir a palavra, se você abrir a Bíblia e falar, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, Ele vai falar com você. Mas não é assim, só uma coisa automática. Eu vou abrir aqui para Deus falar comigo, só para fazer um teste, né? Deixa eu fazer um teste aqui para ver se Deus vai falar comigo mesmo. Nós vemos aqui no versículo 7, que diz assim, é importante que você seja forte e valente, e que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou a você. Então nós vemos aqui que Deus falou para ele, Josué, você precisa aqui, em todo o tempo, dia e noite, meditar na palavra do Senhor. Dia e noite meditar na palavra do Senhor. Essa é uma chave para a gente se manter animado na presença de Deus. Ouvir a voz de Deus, olhando para a lei, olhando para a palavra, porque essa lei precisa ser a regra da nossa vida. Nós vemos que Deus falou para Josué, tenha o cuidado, é importante que você seja forte e valente, e que tenha o cuidado de obedecer todas as leis que Moisés ordenou. Então, a lei de Deus precisa ser a regra da nossa vida. E essa regra da nossa vida é que vai nos fazer continuar no caminho da obediência ao Senhor. E foi isso que Deus orientou Josué a fazer. Deus direcionou Josué, Josué, se você fazer isso, você vai ser próspero. Se você fizer isso, você vai conseguir chegar lá. Porque como eu falei na segunda-feira, na nossa reunião, nós vimos que toda promessa, ela não é assim, instantânea, automática. Você tem uma promessa, toma a promessa na sua vida. Deus faz promessa em nossas vidas, mas tem um processo, tem um caminho para chegar. Deus fez a promessa para Josué, mas falou, Josué, você tem uma promessa, eu vou dar, eu garanto, mas tem um caminho. E nesse caminho, você vai precisar ser forte e corajoso, e você vai precisar obedecer a lei, você vai precisar obedecer aquilo que está escrito, aquilo que Moisés escreveu.
Então medita dia e noite nisso. E isso é um segredo para nós, irmãos. Às vezes fica assim, parece que é tão, entre aspas, vou colocar, clichê a gente falar de ler a palavra, mas não é. Porque fala assim, todo dia fala de ler a palavra, todo dia, mas porque é disso que nós precisamos. Meditar nessa palavra, não somente ler, mas meditar nessa palavra, porque essa palavra é que vai nos fazer conhecer as promessas, conhecer aquilo que nós precisamos fazer, como Deus falou para Josué, para você obedecer, você precisa conhecer aquilo que você precisa obedecer. E independente de qualquer atribuição e sentimento, a palavra precisa estar na mente e no coração. No versículo 8 diz: não desviar, não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites. Meditar ali na mente, ela precisa estar na nossa mente. Muitas vezes nós não sentimos tanta vontade de algumas coisas para o Senhor, porque elas não estão aqui, porque começa aqui. Se nós lermos a palavra, se nós nos alimentarmos dessa palavra, isso vai encher o nosso coração, isso vai direcionar as nossas vidas, e aquilo que nós muitas vezes sentimos contrário, pode mudar, o sentimento, a emoção, ela pode mudar, de acordo com aquilo que nós alimentamos em nossa mente. Se nós alimentamos a nossa mente com a palavra do Senhor, ela vai descer para o coração, ela vai descer para o coração, porque começa aqui, por isso que a gente vê também que a palavra do Senhor, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, porque se você ouve a palavra, você vai pensar nela. Mas se ela entra aqui e sai por aqui, você esquece o que falou, não tem como você meditar nela e ela descer para o seu coração e você crer. Então, quando você ouve a palavra, se ela fica aqui na sua mente, você começa a pensar, começa a meditar nela. Você vai ver que quando ela descer para o seu coração, aquilo vai começar a te gerar emoções, vai começar a te gerar sentimentos, que você vai conseguir se envolver com o Senhor. E em segundo lugar, como nós podemos vencer o desafio do desânimo. Aqui nós estamos aprendendo sobre desânimo com Josué, como vencer o desânimo com Josué. E a primeira coisa nós vimos que é conhecer as promessas de Deus. Josué sabia da promessa. Para ele seguir o caminho, primeiro ele sabia. Deus falou com ele, falou assim, eu sei que Deus prometeu aquela terra e eu preciso chegar lá. Eu sei que a promessa Deus fez. Agora, em segundo lugar, eu preciso entender que a promessa também diz respeito a responsabilidades. Josué, ele recebeu a promessa, mas ao mesmo tempo que ele recebeu uma promessa, ele também recebeu uma responsabilidade. Josué, vocês vão conquistar, mas você vai fazer esse povo entrar. Então você vai ser o líder, você vai direcionar esse povo, Josué. E para isso Deus deu a direção para Josué. Nós vemos aí em Josué 1:6. Seja forte e corajoso, você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. Então, a ordem foi para Josué. Josué, você é o líder, é uma responsabilidade. Ele recebeu uma responsabilidade diante da promessa. E muitas vezes nós achamos que a promessa não vai nos dar responsabilidades, porque muitas vezes nós fugimos dessa responsabilidade. Porque responsabilidade não é fácil, irmãos. Responsabilidade é algo assim que a gente precisa prestar conta, a gente precisa fazer alguma coisa, porque existe uma responsabilidade, existe uma cobrança sobre nós. E Josué agora recebeu um título, ele era o líder do povo. Ele recebeu um título, então ele recebeu ao mesmo tempo uma responsabilidade. E nós vemos no versículo 2, diz assim, agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder do povo de Israel. Prepare-se para guiar todo este povo na travessia do Rio Jordão, para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. Aqui nessa versão não fala, inclusive eu procurei lá em casa uma versão corrigida fiel e não achei. Vou ter que comprar uma versão corrigida fiel, porque eu gostei da versão e é bom a gente ter outras versões. Essa aqui é a Viva. Lá em casa eu tenho NVI, essa aqui que é a Viva, revista atualizada, tem a mensagem. E qual mais? Não tem muitas outras versões, né? Mas nós precisamos ter, porque é interessante a gente comparar. Na minha não fala, mas na que eu li, pesquisando, fala, levanta-te. Aqui fala, prepara-te, prepare-se. Mas na que eu li fala, levanta-te. Deus falou para Josué, Josué, se levanta. Se levanta, dê uma responsabilidade. Se levanta e você vai ter que fazer isso. Diante da promessa, você vai precisar fazer isso. E para nós, como nós podemos tirar isso para nossas vidas? É necessário se mover
em direção ao que Deus orientou. Deus deu uma promessa e Deus deu um direcionamento, mas Josué precisava se movimentar. Ele precisava se mover em direção. A terra prometida não viria até eles. Deus poderia fazer isso? Poderia. Porque Deus tem tudo na palma de suas mãos. Ele poderia mover tudo, poderia mover cidades de lugar, poderia fazer o que Ele quiser, porque Ele criou tudo isso. Ele poderia destruir tudo se Ele quisesse, porque Ele tem todo o poder para isso. Mas a terra prometida não viria até Josué. Era muito fácil Josué sentar, cruzar os braços e falar assim: agora Deus prometeu, agora eu vou esperar a promessa acontecer. Não. Ele precisava se mover, se levantar e se mover em direção àquela promessa. E a promessa estava ali. Tinha empecilhos, tinha dificuldades, mas ele precisava se mover. E quando nós recebemos direção de Deus, quando Deus promete coisas em nossas vidas, tem promessa para as nossas vidas, nós precisamos também se mover em direção a elas. Nós precisamos se mover em direção. Quando nós queremos, por exemplo, eu não sou uma pessoa que almejo, por exemplo, um concurso público, fazer algo assim, algo que eu nem sei direito como funciona. Talvez Safira, que está aqui, que talvez estude, creio que para isso ela saiba dizer melhor. Mas para alcançar o concurso, é só ir lá fazer a prova, ou então esperar Deus abrir a vaga e a pessoa entrar lá? Tem um processo grande por trás, precisa estudar, precisa se movimentar em direção. E em várias áreas da nossa vida é assim também. Para mim fazer uma prova na faculdade, eu preciso estudar, eu preciso me preparar para quando chegar na prova, eu fazer e conseguir passar e ir avançando de semestre e em todas as áreas da vida. Nós precisamos avançar e se movimentar em direção a um alvo, em direção a algum lugar. Então é necessário que nós também nos movamos em direção àquilo que Deus nos orientou. Eu não sei se Deus já te orientou alguma coisa, eu não sei se Deus já te falou alguma coisa, como nós falamos de ouvir a voz de Deus. Se você não ouviu ainda a voz de Deus, saiba que Deus tem algo para falar ao seu coração. Saiba que Deus tem algo para a sua vida. E se você já sabe o que Deus tem para a sua vida, se movimente em direção a isso. Se movimente em direção a isso. E dentro disso ainda nós vemos que a obediência é o que Deus espera. Então Josué entendeu, Josué sabia da promessa, da responsabilidade que ele tinha. E obediência era o que Deus esperava dele. Agora ele precisava obedecer. E para ele obedecer, Deus orientou: leia e medite dia após dia nessa palavra, para que você tenha o cuidado de obedecê-la. Para que você tenha o cuidado de fazer tudo aquilo que está escrito ali. Para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Para você fazer, porque se você fizer isso, você será bem sucedido em tudo que fizer. Isso é para nossas vidas também, irmãos. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, isso é promessa para nós. Olha aí, ó, falando de promessa. Talvez você nunca ouviu Deus falar com você de forma nítida uma promessa. Olha aqui uma promessa. Se você obedecer a palavra de Deus, se você amar a Deus, tudo aquilo que você fizer será bem sucedido, é promessa. Se você ouve a palavra de Deus, caminha e obedece isso, Deus vai abençoar a sua vida. É promessa, está escrito aqui. Se Deus prometeu para Josué, por que não para nós? Ele estava aqui nos representando também. E em terceiro lugar, ainda falando sobre desânimo. Desanimar no meio do caminho não te fará chegar no lugar da promessa. Desanimar no meio do caminho não te fará chegar no lugar da promessa. O desânimo vai chegar, porque nós somos seres humanos. E como eu falei no início, não tem como tirar o desânimo das nossas vidas e falar assim: agora eu não vou ter desânimo mais na minha vida. Agora eu vou ser a pessoa que vou estar animada todos os dias, vou acordar de manhã, vou para o trabalho glorificando a Deus, vou ter que levantar cedo, assim, vou dar um pulo da cama, vou começar a glorificar ao Senhor em todo o tempo. Não tem como. Nós somos seres humanos, nossas emoções são instáveis. Mas nós precisamos entender isso. Desanimar no meio do caminho não te fará chegar no lugar da promessa. Ter bom ânimo não é opção. Não é opção. Viver desanimado, irmãos, não é o que Deus quer para nós. Ter uma vida de desânimo não é o que Deus quer para nós. Ter bom ânimo é necessário. É necessário ter bom ânimo. Eu não sei se você está animado aqui nessa noite. E como eu falei, animado não é você estar saltando e pulando e gritando. Isso é uma agitação que pode não querer dizer que você está animado. Mas é aqui, ó, sua alma, aqui dentro, sabe? Forte, corajoso.
Aqui em algumas traduções fala corajoso, é a mesma palavra para forte. Não, para bom ânimo. Bom ânimo e corajoso. Se você não tem tido ânimo, saiba que você precisa buscar esse ânimo em Deus. Porque se Deus falou para Josué, nada de desânimo, tem de bom ânimo. Ele quer isso para as nossas vidas também. Nós não podemos deixar, irmãos, o desânimo tomar conta das nossas vidas. Porque se a gente desanimar no meio do caminho, nós não vamos alcançar. Quem quer alcançar a promessa aqui? Quem quer chegar do outro lado e alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida? Eu quero. E para isso eu não posso deixar o desânimo me tirar deste caminho. Eu não posso deixar o desânimo. Eu preciso ter bom ânimo. E aqui agora vai algo assim poderoso, que se você entender isso aqui e colocar em prática, você vai ver como esse desânimo que muitas vezes você sente, se não sumir completamente, vai melhorar muito. Você vai se sentir muito mais animado ultimamente. Não ouça vozes contrárias que não entendem quem é Deus e não ouviu suas promessas. Eu vou ler de novo. Não ouça vozes contrárias que não entendem quem é Deus e não ouviu suas promessas. Josué ouviu a promessa, mas existem pessoas que talvez não ouviram essa promessa. E se você ouviu alguma promessa, e tem pessoas talvez à sua volta que não ouviu essa promessa, e pode chegar com vozes e tentar te desanimar. E para isso eu quero, se puder colocar, não sei se vai conseguir colocar aqui, consegue colocar assim aqui ou não? Se não, eu abro aqui mesmo um texto bíblico, lá em Números, capítulo 13. Não sei se os irmãos lembram, lá com Moisés aconteceu algo parecido. Lá em Números 13, do 27 ao 33. Moisés pediu para alguns espias irem olhar a terra, e eles foram olhar a terra. Chegando lá, viu assim, a terra é muito boa. Para levar um cacho de uva, foram o quê? 2 homens, né? Para carregar um cacho de uva, precisar de 2 homens, era o quê? Do tamanho desse púlpito. Um cacho de uva, imagina o tamanho das uvas. Uma só dava para tomar um café da manhã. Exagerando aqui, mas... Então, mas olha o que aconteceu. Vamos ler aqui para a gente entender melhor. Números 13, do 27 ao 33. Este foi o relatório. Assim, os espias foram olhar a terra e chegaram com um relatório da terra. Este foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. E é de fato um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo de lá, olha aqui, mas o povo de lá é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no sul, na terra do Neguebe, enquanto os heteus, os jebuseus e os amorreus vivem na zona montanhosa, e os cananeus moram no litoral e no vale do Rio Jordão. Mas, aqui já tem outro, né? Aqui agora outra versão. Primeiro veio o povo, uma parte dos espias falaram assim, olha, lá tem gigante, lá eles vão nos matar, nós não temos condições de chegar nessa terra. É uma terra muito boa, mas tem muito obstáculo, eu acho melhor a gente não ir. Mas Caleb pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse e disse, vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Olha a diferença de você dar ouvido a uma voz, de quem não conhece as promessas, de quem não entende, nem não conhece a Deus, não ouviu ou ouviu as promessas e não entendeu, e você dá ouvido à voz de quem ouviu e de quem conhece. Olha o que Caleb disse. Volta lá, por favor, no 30. Mas Caleb pediu ao povo que estava ali, eu imagino assim, toda aquela cena, o povo ali falando aquela coisa, e Caleb, pediu ao povo, todo mundo fica quieto agora, se calem, e disse, vamos partir e tomar a terra. Eu imagino ele com ânimo, vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Olha o ânimo, um homem animado. Será que ele também não tinha visto os gigantes lá? Será que ele também não tinha visto as dificuldades que teria para chegar nessa terra? Ele viu, mas aqui, ele entendia. O bom ânimo que vem de Deus estava sobre a vida dele, e ele se levantou e falou, se calem, não vamos ouvir essas vozes. Nós temos que fazer assim muitas vezes, irmãos. Quando vem vozes contrárias, falando, não, isso não vai dar certo.
Isso aqui para você não dá. É melhor você parar com isso, é melhor você desistir disso. Se levante como Caleb e diga: nós vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Anime-se, se anime. O próximo, por favor. Mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. Esse povo é mais forte do que nós. Passa, por favor, o próximo. É esse. E espalharam notícias negativas. Espalharam notícias negativas entre os israelitas. Tem gente que espalha notícia negativa, irmãos. Misericórdia. Acerca daquela terra. Eles disseram: a terra que acabamos de ver não produz o suficiente. Eu imagino aquela coisa, o povo, tipo aquelas panelinhas, quando fica aqueles grupinhos falando coisa. Graças a Deus a gente não tem isso aqui no nosso meio, glória a Deus por isso. Mas quando tem aqueles grupinhos assim, nos cantos, falando assim: olha, nós fomos lá na terra lá, aquela terra lá não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Eles viram que a terra era boa e estavam espalhando boatos, espalhando notícia negativa. Nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura, é cheio de gente grande, cheio de gigante lá. Não tem para nós, não tem para nós. Versículo 33, por favor. Vimos também alguns de família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles, nos sentíamos como gafanhotos, e para eles, de fato, éramos gafanhotos. Deixa eu ver o que fala o 34, para ver, por favor. Ou não tem mais? Só até esse aqui, né? Então passa para o 14, por favor. É lá no 14 agora. 14, do 1 ao 7. Então, naquela noite, o povo começou a chorar em voz alta. Olha isso. O povo espalhou notícia negativa e o povo começou a gritar, começou a chorar, desesperou. E agora? Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade disse a eles: teria sido melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Os irmãos estão conseguindo captar a mensagem do desânimo, de ouvir vozes contrárias ou vozes a favor? Olha como é que o povo já estava, só porque alguns dos espias chegaram lá dando má notícia, falando. E lá atrás Caleb ainda tentou amenizar, né, a situação, tentou animar, mas mesmo assim não teve jeito. E depois, porque o Senhor nos trouxe para essa terra, só para sermos mortos pela espada na guerra, e nossas mulheres e nossos filhos serem presos e se tornarem escravos, não seria melhor voltarmos para o Egito? Aí começou a reclamar com Moisés, todo o povo reclamava com Moisés, né? Moisés era o líder na época. Moisés, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Por que a gente não volta para lá? E disseram uns aos outros: vamos escolher um líder e voltaremos para um Egito. Uma rebelião estavam fazendo. Moisés sendo o líder deles, vamos levantar um líder aqui para a gente voltar para o Egito. Você imagina se isso acontecesse? Levantasse ali um líder dentro, né? Dividia o povo e boa parte iria voltar para o Egito. Olha o perigo de ouvir vozes que não ouviram as promessas, que não conhecem as promessas, não conhecem a Deus de fato e que trazem desânimo. E o próximo: então Moisés e Arão caíram no chão com o rosto sobre a terra, diante de todo o povo de Israel. O próximo: então, olha quem está aqui: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, 2 dos líderes que fizeram parte da missão de espionar a terra, rasgaram as suas roupas. E o 7, e disseram a todo o povo: a terra que percorremos para espionar é muito boa. Olha a diferença. O povo, os espias que foram, chegaram com a má notícia, mas Josué e Caleb estavam aqui. A terra é boa, nós vamos conquistá-la. Então olha esse segredo aqui: não ouça vozes contrárias. Muitas vezes nós andamos desanimados porque estamos ouvindo e vendo coisas que nos trazem desânimo, dando ouvido a pessoas, a circunstâncias, a coisas que nos trazem desânimo. Quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, quando nós começamos a ouvir palavras de Deus, tudo que é bom,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que isso ocupe o vosso pensamento. Quando o nosso pensamento estiver cheio das coisas de Deus, quando nossos pensamentos estiverem cheios daquilo que é do alto, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é de Deus, nós vamos ter ânimo, nós vamos voltar a ter ânimo. Vamos passar por momentos de desânimo, mas nós não vamos permanecer nele, porque o ânimo vai voltar. Nós vamos ser reanimados, porque o Senhor, Ele nos anima, Ele nos reaviva e nós podemos continuar. Amém? Não acredite em tudo que você pensa ou sente. Não acredite em tudo que você pensa ou sente. Isso aqui tem até relacionado um pouco à psicologia, mas não é sobre isso que eu vou falar. Muitas vezes nós pensamos algumas coisas, ninguém falou pra gente, não aconteceu nada, mas a gente imaginou, pensou uma coisa e nós acreditamos que aquilo é verdade. Estão conseguindo entender? Quando você pensa alguma coisa assim, olha, eu acho que está acontecendo isso, mas você não viu nada, ninguém falou nada, não tem nenhuma evidência daquilo, e você acredita que aquilo é verdade. Devemos ter cuidado, não acreditar em tudo que pensa, nem tudo que sente. Se eu sinto que vai acontecer uma coisa ruim comigo, vai acontecer uma coisa ruim comigo? Só porque eu estou sentindo? É porque vai acontecer? Entenda, não estou dizendo uma questão de discernimento espiritual que é diferente, mas a maioria das coisas que a gente sente não é discernimento, são coisas da nossa cabeça, são emoções. Porque nós somos cheios de emoções, e a maioria das nossas emoções são todas desreguladas. Mas não acredite em tudo que você pensa e sente, mas acredite naquilo que Deus falou. Porque, por exemplo, Deus pode falar algo, como a gente viu aqui nessa situação agora. Deus tinha falado a promessa, o povo sabia qual era a promessa, por mais que não conheciam a Deus de fato para entender. Sabiam, ouviam, e começaram a abrir a boca no mundo, chorando, desesperado, porque eles iam morrer ao entrar na terra, ao tentar entrar na terra. Eles acreditaram naquilo que eles estavam sentindo, não naquilo que é a palavra. Nós vemos lá em Jeremias 17, se puder colocar aí, por favor, Jeremias 17, 9 e 10. Jeremias 17, 9 e 10 vai trazer um texto para falar sobre isso. Não acredite em tudo que você pensa e em tudo que você sente. Por que nós não devemos acreditar em tudo que pensamos e sentimos? Parece que o pecado foi gravado no coração de tábua do povo de Judá, com um ferro bem afiado. Não é isso não? Cadê? 17, 9 e 10. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau o pecador, o coração humano. Aqui nessa versão fala, né? Somente o Senhor sabe, Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então o coração do homem é enganoso. O nosso coração é enganoso, então nós não devemos acreditar em tudo que nós sentimos e em tudo que nós pensamos, porque a gente se engana. A gente engana a nós mesmos, pensando e sentindo coisas que não são verdades. Então aqui, irmãos, é até uma dica, uma chave, podemos dizer, a gente gosta muito de falar chave, para as nossas vidas. Não acredite em tudo que você pensa e sente, porque o nosso coração ele é enganoso. E muitas vezes o diabo lança setas e nós ficamos acreditando nessa seta que vem em nossa mente como uma forma de pensamento e sentimento ali. Nós acreditamos naquilo e pegamos aquilo para nós e aquilo começa a nos levar cada vez mais para baixo. Aquilo que vemos e ouvimos influenciam nossa vida, traz ânimo ou desânimo. E aqui até coloquei entre parênteses internet. Nós devemos ter cuidado hoje em dia, irmãos. Nós estamos vivendo agora na época da internet. É a nossa época agora. E nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para lidar com essa época. Porque tudo que há na internet pode nos animar, como pode nos desanimar. Aquilo que você vê no Instagram, quem você segue no Instagram pode te animar, mas pode te desanimar também. Me fala aí se não foi verdade, se isso não já aconteceu com você. Quantas vezes você já viu uma postagem e se sentiu mal? Quantas vezes você viu alguém postar algo e se sentiu mal com aquilo?
e aquilo te atingiu de alguma forma. Eu acredito que todo mundo já passou por isso. Uma postagem de alguém que estava lá na casa dela, vivendo a vida dela, nem lembrando que você existe. Postou uma coisa e aquilo te deu já começou a sentir uma sensação ruim. E às vezes você nem notou que aquilo aconteceu e você começou a ficar desanimado, passou o dia todo triste, todo triste, não sei porquê. Dormiu, amanheceu o dia, foi para o trabalho meio assim para baixo. Você já esqueceu daquela postagem, mas aquela emoção já está ali dentro ainda. Você ainda está sentindo aquilo. Então, cuidado, se você viu algo na internet, se alguém, independente de quem foi, postou algo que te fez te sentir mal, que não fez bem para você, deixa de seguir. Deixa de seguir, sabe? Não tem problema. Não é pecado se for um irmão da igreja, ou que seja aqui, ou que seja em outro lugar. Se aquilo está te fazendo mal, comece a cortar aquilo que te faz mal. E ao mesmo tempo, você pode usar suas redes também, porque a gente vive numa época que nós temos redes sociais. Não tem como também a gente viver numa bolha e dizer que nós não vamos usar a rede social porque é do diabo, porque não é isso, né? A gente sabe disso. Nós podemos ver coisas que nos ajudam, coisas que nos animam. Quantas vezes a gente está, ali na internet e para numa mensagem, numa palavra assim, que aquilo traz um insight na nossa mente, a gente fala assim, olha, isso é verdade, isso te dá uma ideia, isso te ajuda, isso te motiva. Então aprenda a diferenciar aquilo que está te motivando e aquilo que está te desmotivando. Aprenda a diferenciar as vozes que você ouve. Quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem deixado entrar no seu ouvido e ficar aqui na sua mente em forma de pensamentos? Aprenda a diferenciar as vozes que você ouve. E em quarto lugar, para a gente vencer o desânimo, nós precisamos ter a certeza da presença de Deus conosco. No versículo 9, nós lemos que Deus disse assim, Josué, eu digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo, e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. O Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde você estiver. Você acredita que Deus está com você? Aonde você estiver, Deus prometeu. Então, se você tem essa certeza da promessa, que Deus está com você, Ele prometeu lá em Mateus 28 também. E estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu que estaria conosco. Então, se você tem a certeza de que Deus está com você, pode continuar. Não deixe o desânimo te derrubar, te abater, mas vença o desânimo através dessa certeza. Deus está comigo. Deus prometeu que estaria comigo, então eu vou continuar. E isso tem a ver com confiar em Deus. Quando nós temos essa certeza, e no momento de desânimo a gente fala, Deus está comigo. Deus está comigo. Eu vou vencer porque Ele falou que eu vou vencer. Deus está comigo, Ele prometeu que estaria comigo. Isso tem a ver com confiança. Se você confia em Deus, essa certeza vai estar batendo em seu coração, essa confiança. E a nossa condição humana de desânimo não muda a promessa dele que Ele estaria conosco. Depende do que você sente. Se você sente desânimo, se você sente frustrado, triste, se você não sente que Deus está com você, não anula a promessa. As nossas emoções não anulam a promessa. A promessa ela foi feita, eu estarei com vocês. Nós vimos aqui acima que tem a condição de a gente obedecer. Mas se Deus prometeu, aquilo que nós sentimos não muda. Ele prometeu, agora é confiar. É confiar, Ele estará comigo. Ele disse, independente se eu não estou sentindo que Ele não está, se parece que Ele não está falando comigo, se parece que não vai dar, Ele disse, e Ele estaria comigo, e eu creio que Ele vai estar. Em momentos de desânimo, precisamos levantar e decidir fazer o que é preciso. Então aqui vai outra chave aqui. Se você, como diz, pega o código. Vai pegando os códigos aí, anotando para você usar. Decidir fazer o que é preciso. Nós precisamos aprender a decidir em situações em que nós não queremos decidir. Tomar decisões quando nós não estamos animados para tomar alguma decisão, não é fácil. Quem aqui vai para a academia? Faz academia? Misericórdia, irmãos. Hoje aí no piquenique nós estávamos lá pulando, fazendo exercício físico. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Mas eu não vou perguntar por que você não vai, mas eu creio que muitas não vão porque
está desanimado de ir. Eu confesso que eu comecei para academia desde os meus 23 anos. Então já vai fazer 10 anos que eu vou para academia. Eu já passei períodos muito ativas na academia, animada. Mas eu confesso que depois dos 30, depois que a gente tem filho, que a gente começa a fazer faculdade, o desânimo para ir para academia chegou. E eu vou falar para os irmãos que eu sou animada para ir para academia? Nem um dia. Desde que eu fiz 30 anos. Não teve um dia que eu fui animada para academia, que eu fui com aquela vontade como eu ia antes. Quando eu comecei para academia com 23 aninhos, na flor da juventude, eu ia animada, eu ia 4, às vezes 5 vezes na semana, ia animada. Solteira não, né? Não era mãe ainda, era só casada. Então, assim, era outra animação. Mas hoje, eu parei de ir, confesso que às vezes eu vou uma vez só por semana. Não é o ideal. Essa semana eu fui uma vez só, e hoje fiz lá, valeu, aquele lá valeu. Porque eu comecei a suar, então valeu. Queimei algumas calorias lá na Olivia Flores hoje. Mas essa semana eu fui porque eu quis assim, de vontade, de ânimo, porque eu estava animada, eu vou para academia, não. Semana que vem eu tenho semana de provas na faculdade. Semana passada eu tinha um monte de trabalho da faculdade para entregar. Tive a reunião com as mulheres segunda-feira, que eu tiro um dia antes para poder preparar o estudo. Eu fui para a academia animada? Não fui, mas eu decidi. Eu tomei uma decisão. Isso é decidir quando eu não quero fazer. Isso é uma chave que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. É todo dia que a gente está com vontade de vir para a igreja? Vamos ser sinceros, irmãos. Nós somos aqui maduros, nós entendemos essas coisas. Todo dia você está com vontade de vir para a igreja quando tem culto? Quem é que todo dia que tem culto fala assim, hoje eu vou para a igreja, estou animado para ir para a igreja? Eu quero saber se tem pelo menos um para salvar. Não tem. Cecília levantou a mão ali? Levantou? Aí, ó, Cecília salvou o grupo. Está animada sempre para ir para a igreja. Alguma das duas ali está todo culto, está animada para ir para a igreja. Mas não é todo dia que a gente está com vontade, porque, como eu falei, nós somos seres humanos, nós temos emoções, tem dia que a gente não está legal, tem dia que pode ser a nossa vitamina do corpo, está muito baixo, o ferro, mas às vezes é um desânimo mesmo da vida, porque ouviu vozes que não era para ouvir, porque ouviu os espias lá chegando, falando coisa, e, não vou para a igreja hoje não. Muitas vezes acontecem situações assim. Mas quando você decide, fala assim, eu sou filha de Deus, sou filho de Deus, e eu vou adorar a Deus, independente se eu estou com vontade ou não, eu vou adorar o Senhor. E quantas vezes você estava desanimado para vir à igreja, e você chegou aqui, você adorou o Senhor, e o Senhor falou com você, e você foi renovado. Me fala aí, quem já aconteceu isso com você? Você chegar aqui desanimado, e Deus falar com você, e você voltar renovado para a sua casa. Então nós precisamos aprender a tomar decisões certas, fazer aquilo que é preciso, independente se está sentindo vontade ou não. E isso é um segredo do desânimo, para vencer. Porque o desânimo, se você dá lugar para ele tomar conta da sua vida, para ele te dominar, para ele ser seu rei, seu chefe, ele vai te dominar todos os dias. Aí de vez em quando você vai ter um pico de energia e vai dar um ânimozinho assim, mas daqui a pouco ele toma conta de novo. O desânimo. Então aprenda a decidir, mesmo quando você não está com vontade de fazer aquilo que é preciso. E você sabe, todos nós sabemos o que nós precisamos fazer. Quem aqui fala assim, eu não sei o que eu preciso fazer da minha vida, em todas as áreas, assim, eu não sei o que todo mundo sabe o que precisa fazer, não sabe? Eu sei o que eu preciso fazer na igreja, o que eu preciso fazer no reino de Deus, o que Deus quer de mim. Eu sei o que eu preciso fazer na faculdade, eu sei o que eu preciso fazer lá em casa. Nós sabemos o que precisamos fazer. Eu, como dona de casa, você acha que todo dia eu acordo animada para cozinhar, para fazer comida? Para arrumar lancheira, para ensinar Levi, fazer tarefa para a escola, porque pensa numa luta que é Levi fazer tarefa para a escola. Ele demora, mas enrola 1000 anos para fazer uma tarefa. Mas eu preciso decidir, porque ele precisa levar a tarefa pronta para a escola. É a decisão. Muitas vezes nós vamos ter que agir assim também na obra de Deus, na igreja, no reino de Deus. Decidir, fazer aquilo que é preciso, para não deixar o desânimo tomar conta, amém? E em último lugar, para a gente aprender como vencer o desafio do desânimo. Isso aqui é outra... Eu estou cheia de chaves hoje, né? Eu nem tinha pensado nisso, mas são várias chaves, né? São vários códigos aqui. Pra gente, são, que eu falo, ferramentas que nós podemos pegar para nossas vidas para praticar. De forma prática mesmo, irmãos. Eu falei várias coisas aqui que se nós aplicarmos em nossas vidas, você vai ver o quanto muita coisa vai começar a acontecer. Quando você pegar firme com algumas coisas e decidir. E em último lugar,
Ter um motivo é o diferencial para vencer o desânimo. Ter um motivo é um diferencial para vencer o desânimo. Qual o seu motivo? Qual o seu motivo? Você tem um motivo na sua vida? Uma razão pela qual você levanta? Uma razão pela qual você está aqui nessa noite? Uma razão pela qual você faz tudo o que você faz? Você tem um motivo? Qual o seu motivo? Qual a sua motivação? Quando nós temos um motivo, faz toda a diferença. Quando fazer a vontade de Deus é o nosso alvo, o desânimo não é capaz de nos parar. Quando fazer a vontade de Deus é o nosso alvo, o desânimo não é capaz de nos parar. Se nós temos o alvo de fazer a vontade de Deus, fala assim, eu quero fazer a tua vontade, mas de verdade, no coração eu quero fazer a vontade de Deus, nenhum desânimo vai ser capaz de te parar. O desânimo pode vir, mas você tem um motivo. E quando você tem um motivo, você vai decidir. Nós precisamos ter esse motivo em nossas vidas. E o nosso motivo deve ser fazer a vontade de Deus. Quando Deus é o nosso motivo, o desânimo não nos para. As emoções não devem nos governar, pois emoções são passageiras. Falando de desânimo, nós não podemos deixar de falar de emoções. Faz parte. O desânimo não é capaz de nos parar. E as emoções, elas não devem nos governar. Então, quando você não deixa a tristeza te governar, quando você não deixa a raiva te governar, quando você não deixa a frustração te governar, quando você não deixa o desânimo te governar, eles passam, eles vão embora, eles não ficam. Se você lutar, eles não ficam. E nós não podemos deixar, porque quem deve nos governar é Deus. Deus deve ser o nosso guia, o Espírito Santo que deve governar o nosso coração. A fé viva que nos move é o que será o combustível para o bom ânimo. Enquanto isso, eu gostaria de pedir ao Ministério de Louvor, se puder, já se preparar para a gente cantar o louvor escape aqui no final. A fé viva que nos move é o que será o combustível para o bom ânimo. Nós vemos que Deus orientou Josué a ler e meditar dia e noite. O que acontece quando a gente lê a palavra e ouve a palavra de Deus? O que gera em nós? O que gera em nós, irmãos, quando a gente ouve e lê a palavra? Ânimo. Mas e o ânimo, além do ânimo, a base para esse ânimo, o que vai gerar? Quando a fé vem pelo ouvir, eu já falei. A fé. Quando a fé viva, essa fé viva que nos move, será o combustível para o bom ânimo. Quando nós buscamos ouvir a palavra de Deus, Josué ia enfrentar várias dificuldades. Mas a orientação de Deus é ouve a palavra, medita dia e noite, que você vai ter o bom ânimo que você precisa. Porque essa fé vai gerar esse bom ânimo. Essa fé vai ser o combustível. Não estamos livres das dificuldades. Mas Jesus nos chama para ter bom ânimo. Você sabia que Jesus nos chama para ter bom ânimo? Vamos ler lá em João, capítulo 16. Tem alguém lá, né? João, consegue colocar para mim, sim, por favor? João, capítulo 16, versículo 33. Jesus nos chama para ter bom ânimo, sabia? Jesus não quer que a gente viva uma vida desanimada, não, irmãos. Jesus não quer, não. Tem base bíblica para dizer isso. Jesus não quer que a gente viva desanimado. João 16, 33. Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham, porque eu venci o mundo. Vamos ler novamente para a gente finalizar com fé. Isso aqui foi Jesus quem falou. Jesus disse para mim e para você, e Ele diz isso nessa noite para nós. Eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Jesus disse isso e Ele disse para nós essa noite. Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas. Nós vamos sofrer muito nesse mundo, nós vamos ter muitas dificuldades, lutas, dificuldades, situações difíceis, mas tenham, você pode se colocar de pé e vamos declarar mais uma vez, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Você pode ter bom ânimo nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor com alegria, celebrando com ânimo no seu coração.
Tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo, e se Ele venceu, você pode descansar e ter bom ânimo nisso. Amém? Você pode fechar os teus olhos? Fecha os teus olhos. Eu não sei o que você já enfrentou, o que você tem passado, mas saiba que Jesus te chama. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Você não precisa temer. O Jordão está à frente. A muralha está à frente. Existe um grande muro, grandes dificuldades, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Se anime, se alegre no Senhor. Clame por Ele, que Ele te ergue. E você pode continuar marchando, porque como Deus disse para Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Ele é conosco, e não importa o fogo, o vento, a chuva, o terremoto, Ele é conosco, e Ele está conosco nessa noite. Pai, nós te exaltamos, Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra que nos motiva, por essa palavra, Senhor, que nos incentiva a continuar, a avançar, a não desistir, a saber que o Senhor está conosco, a saber que o Senhor é o nosso refúgio, a saber, ó Pai, que nada pode nos deter, porque o Senhor é conosco. Nada pode permanecer de pé diante do povo de Deus. Não há nada que permaneça de pé diante de nós, porque Ele é o Deus que faz. Ele prometeu: eu estarei com você. Nada poderá te resistir todos os dias da tua vida. Nada poderá. Então tenha bom ânimo. Seja corajoso. Seja valente. Seja forte no Senhor. Se reerga. Se levante. Se anime no Senhor nessa noite, porque o Senhor, Ele venceu o mundo. E Ele nos chama nessa noite. Tenha bom ânimo. Oh Deus, nós te exaltamos, Senhor. Deus, fortaleça, oh Pai, a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Cada um dos teus filhos, Senhor, que estão aqui, ó Deus. Só o Senhor conhece os momentos de tristezas, os momentos, ó Pai, de dificuldades, os momentos, Senhor, que eles já passaram em suas vidas. Mas Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Anime, ó Pai, o coração do Teu povo nessa noite. Pai, anime o coração do Teu povo nessa noite. Nós não queremos estar desanimados para buscar ao Senhor. Nós não queremos estar desanimados para fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Nós não queremos estar desanimados, Senhor, para fazer a Tua vontade. Então traga renovo, ó Pai, nessa noite sobre cada vida. Traga renovo, ó Pai, em cada coração. Que cada pessoa, Pai, ao sair deste lugar nessa noite, volte para sua casa com seu combustível carregado, com o coração cheio de fé, com o coração cheio de ânimo, sabendo que o Senhor é com ele. Sabendo que o Senhor é com ele. Nós clamamos ao Senhor nessa noite.